Igreja, tudo bem? Então, para mais um devocional hoje, gostaria de falar com vocês a respeito de 3 pessoas. Nós vamos focar nesses 3 personagens que estão na Bíblia e aprender com eles, aprender mais de Deus. Que personagens são? Nós vamos falar sobre Saul, Davi e Absalão. Hoje nós vamos ver sobre o chamado de cada um e sobre como é a importância a obediência em Deus através do nosso chamado. Se nós formos ver, Saul, Davi e Absalão foram 3 reis, mas cada um teve algo diferente. Começando por Saul. Saul foi chamado por Deus para ser o primeiro rei de Israel. E Saul começou sendo rei, reinando em Israel, liderando Israel em batalhas. Mas um momento da sua vida, Saul deixou que o seu chamado, que o reinado dele, passasse no coração dele, passasse pela sua cabeça como sendo a pessoa mais importante. Lembrando que o maior erro de Saul não foi obedecer a Deus durante o seu chamado. Se nós formos ver, quando Saul estava prestes para guerrear, precisava esperar o profeta para oferecer sacrifício. O que ele fez? Ele esperou, mas no final ele acabou sacrificando no lugar do profeta, achando, eu sou rei, o pessoal tá querendo logo, não posso demorar, eu vou lá, eu posso rei, eu sou o manda-chuva, eu vou lá. Ele deixou que a ideia do chamado que entrou sobre ele passasse na sua cabeça e desobedecesse a Deus. Esse foi o erro de Saul. Agora, pulando Davi e indo para Absalão, nós vemos outro caso. Absalão, ele foi rei, mas Deus não chamou ele para o reinado. Absalão se fez rei. Naquela época, só Deus escolhia o rei. Se a gente for ver, Deus sempre escolhia os reis. Escolheu Saul, escolheu Davi. Posteriormente, depois deles, Deus foi levantando outros reis. Mas Absalão foi uma pessoa que se fez rei. Se deixou de se influenciar por outras pessoas e se colocou como rei em cima de Davi. Isso é uma questão muito interessante. Deus quer dar um chamado para cada um, mas não é o mesmo chamado para todos. Nós não devemos tentar criar o nosso próprio chamado, pois além de desobedecer, isso é a maior desobediência, porque a gente está querendo criar algo que não era para nós, que queremos criar algo que não é que Deus quer para nós. Então devemos ter cuidado e não cometer esse erro que Absalão fez, porque depois disso, desse período de reinado de Absalão, em desobediência a Deus, Absalão acabou sendo morto. E se agora nós vamos focando em Davi. Davi foi escolhido por Deus. Davi teve o seu chamado por Deus. E em toda a sua vida, Davi teve um coração obediente a Deus. Davi obedeceu a Deus. Davi pecou. Davi errou. Mas o seu coração sempre estava em constante arrependimento, em sempre constância comunhão com Deus. Mas nós vemos o seguinte em Davi. Davi nunca deixou que esse chamado, que esse reinado passasse e atravessasse sua mente, se achando o maioral. Se nós formos ver na vida do rei Davi, Davi sempre estava sendo como o povo, sempre junto com o povo, dançando com o povo. Por quê? Porque ele nunca deixou que o chamado dele passasse acima da cabeça dele. Deus, ele nos tem um chamado para nós, mas aquilo que nós fazemos não vai ser para nos glorificar, mas todo o chamado que Deus dá para a nossa vida vem a glorificar, na verdade, a vida de Deus, porque esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para obedecer a palavra, nós somos chamados para estarmos com Deus e nós somos chamados para glorificar o nome dele. Até a próxima!